Dando continuidade ao nosso curso de BNCC, vamos falar agora sobre a unidade temática de álgebra, tá? É uma unidade temática importante também para o nosso conhecimento das unidades temáticas na BNCC, certo? E vamos lá, qual a finalidade dessa unidade temática? Ela vai ter por finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento. Que tipo é esse? O pensamento algébrico, né? Que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações quantitativas de grandezas e também de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. O que é que eu espero do meu aluno nessa unidade temática de álgebra? Que ele identifique regularidades, deixa eu pegar aqui, que ele identifique regularidades, padrões e sequências numéricas e não numéricas. Eu também vou esperar do meu aluno nessa unidade temática que ele estabeleça leis matemáticas que expressam a relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos, que ele crie, interprete e transite entre as diversas representações gráficas e simbólicas para resolver problemas por meio de equações e inequações com a compreensão dos procedimentos utilizados, tá? Então, essas ideias matemáticas, elas estão as ideias matemáticas fundamentais que estão vinculadas a essa unidade vai passar por onde? Pela equivalência, pela variação, interdependência e a proporcionalidade, tá certo? O que é que se espera dessa unidade temática nos anos iniciais? Ela deve estar presente nessa fase nas ideias de quê? De regularidade, generalização de padrões e propriedades de igualdade, certo? Nessa fase não se propõe o uso de letras para expressar regularidades, por mais simples que seja, né? Então a BNCC ela reconhece que o uso de um X, de um Y dentro de uma determinada situação lá nos anos iniciais ela não é interessante, por mais simples que ela seja. Porém, deve-se estimular essas ideias das regularidades e generalizações, né? A relação dessa unidade temática com a de números é bastante evidente no trabalho com sequências recursivas e repetitivas, seja na ação de completar uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequência segundo uma determinada regra de formação. Então, vocês já viram, com certeza já viram, nas redes sociais, de vez em quando eles colocam assim, 3 maçãs, maçã mais maçã é igual a 3, qual o valor da maçã? Então veja que eu não estou utilizando letras, mas eu estou utilizando a ideia de regularidade, né, de generalizações, de propriedades de igualdade. Né? Então, nos anos iniciais, eu já estou trabalhando nessa perspectiva da álgebra. Né? A relação de equivalência pode ter seu início com atividades simples envolvendo a igualdade. Por exemplo, se eu tenho lá 2 mais 3 igual a 5 e 5 é igual a 4 mais 1. Então, 2 mais 3 igual a 4 mais 1. Né? Então, essa equivalência, a relação de equivalência, ela deve ser estimulada, seja nas atividades simples, lá dos alunos dos anos iniciais. A noção intuitiva de função pode ser explorada por meio de resolução de problemas envolvendo a variação proporcional direta entre duas grandezas, evitando aí a utilização da regra de 3, né? Então, aquelas velhas perguntas, se eu faço isso com essa grandeza, o que é que vai acontecer com essa? Nessa relação de função, intuitiva de função através da resolução de problemas, né? Mais do que nunca nos anos iniciais, a resolução de problemas se faz muito importante, muito relevante, né? Se com 2 medidas de suco concentrado eu obtenho 3 litros de refresco, quantas medidas desse suco concentrado eu preciso para ter 12 litros de refresco? Veja que aí é uma questão que envolve 2 grandezas, né? E que eu não vou utilizar nesse momento a regra de 3, mas somente as noções intuitivas. E nos anos finais, o que é que acontece nos anos finais? Os estudos de álgebra retomam, aprofundam e ampliam o que foi trabalhado no ensino fundamental nos iniciais. Claro, né? Lógico. Os anos finais ele vai exatamente fazer essa
esse aprofundamento daquilo que foi estudado anteriormente. É nessa fase os alunos devem, o que é que o aluno deve fazer nos anos finais em relação à álgebra? Compreender os diferentes significados das variáveis numéricas em uma expressão, estabelecer uma generalização de uma propriedade, investigar a regularidade de uma sequência numérica, indicar um valor desconhecido em uma sentença algébrica, estabelecer a variação entre duas grandezas, né? Adentrando aí nas regras de três simples, composta. É necessário, portanto, que os alunos estabeleçam conexões entre variável e função e entre incógnita e equação. As técnicas de resolução de equações e inequações, inclusive no plano cartesiano, certo? Deve ser resolvida como uma maneira de representar e resolver determinados tipos de problemas, e não como objetos de estudos em si mesmo. Então veja que o estudo da álgebra, assim como as outras as unidades temáticas, elas sempre vão concorrer para a mesma coisa, certo? Para estimular a resolução de problemas. Por que a BNCC faz isso, gente? Porque é pela a resolução de problemas que eu chego aonde? No letramento matemático. Lembre que a BNCC ela está comprometida com o letramento matemático, com um aluno crítico, reflexivo, que seja capaz de resolver situações do dia a dia, certo? Então, as unidades temáticas, por elas mesmas, elas morrem, mas elas têm um objetivo, que é chegar a esse letramento matemático, tá certo? A álgebra, assim como as outras unidades temáticas, podem contribuir para o pensamento computacional dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes de traduzir uma situação dada em outras linguagens, como transformar situações problemas apresentadas na língua materna em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-versa. Né? Como é importante a gente trabalhar a álgebra, os números, as equações, todos esses conceitos, esses conteúdos, essas unidades temáticas, e fazer com que o aluno ele tenha a capacidade, né, de desenvolver também um pensamento computacional, colocar isso em situações, problemas apresentadas na língua materna, ou seja, na sua própria linguagem, em fórmulas, em tabelas, em gráficos, tá certo? Assim, esses são os pontos principais em relação à álgebra, tá certo? A unidade temática álgebra, que é importante a gente dar uma olhadinha nelas, tá certo? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.